Hoje acordamos todos apaixonados, pega então na deixa do Elvio. Também tivemos a Manuela Espínola, é verdade, a nossa comercial também esteve na aula de Zumba e fotógrafa hoje, realmente uma mulher multifacetada. Portanto, temos então connosco o Sr. Danilo, coordenador, diretor do Museu Etnográfico. Como é que o apresento, Danilo? É o homem que fez a recolha de todos os trajes, não é? Não. Sim, eu sou presidente do grupo de folclore etnográfico do Boa Nova. E eu no Museu Lores de Arte Popular está inserido na associação, faz parte da associação. Obviamente, como eu fiz as recolhas todas que está lá no museu, fazer o levantamento de estudos, andei pelo campo, a ilha toda, na Madeira do Porto Santo, a recolher tanto material que tenho lá, eu tinha que ser o responsável do museu. Tem todo o sentido, faz todo o sentido, aliás. Exatamente. Como é que começou? Diga lá. O que é que passou assim, na sua cabeça? Acordou de manhã e disse: vou abrir um museu etnográfico. Isto é uma história muito simples. Quando eu comecei a fazer exposições etnográficas, geralmente as pessoas é que emprestavam as peças, os utensílios. E aconteceu uma exposição que eu fiz sobre o tabaco, uma exposição espetacular. Então, ano passado teve exposto na Página da Ovelha, na festa do tabaco e dos figos. E houve um senhor do Caniço emprestou-me uma turquesa, um atanás de apanhar tabaios. E no regresso para casa, o carro, como o carro que eu tinha na altura, o station, a porta não fechou quando devia ser, que a peça que ia para o caminho. E até hoje eu tenho a fama que roubei a peça. A partir daí, não há nenhuma peça eu peço na minha vida. Conclusão, tenho mais, provavelmente 700 ou 800 peças no museu, porque a partir daí não tenho mais nada a ninguém, que fica com a fama e sem proveito. Mas olha, vocês tinham acabado de beber uma ponchinha, se calhar feita ali pela Venda Velha, levaram uma garrafa de poncha da Venda Velha. Como é que aconteceu? Na altura da Venda Velha era mercearia. Era mercearia. Mas diga, ou seja, todas as peças e utensílios que tem no Museu Etnográfico, o Sr. Danilo comprou, são emprestados. As pessoas que vão visitar o museu, que neste caso fica no Centro Cívico de Santa Maria Maior, também onde se encontra a Junta de Freguesia, como é que foram bater 600 peças ao museu? É assim, oferecidas são muito poucas, não é? E curiosamente, das oferecidas, e tenho já uma pequena coleção, são camisas da noite de casamento. Que eu já tive o prazer de ver. Ok. E gostei de ver. Então tem a sua, porque eram camisas que eram só usadas no dia, nas núpcias, e depois quando o padre ou o médico vinha à casa, ou quando eles iam para o hospital, levavam também a camisa da noite de casamento, que era a mais bonita de todas. E essas foram doadas ao grupo, mais algumas peças, mais alguns utensílios da lavoura e domésticos. O resto das peças nós temos adquirido, comprado, e em termos de orçamento já ultrapassou os 200 mil euros. 200 mil euros. Isso, à vontade. Tenho lá peças que têm preço de quase preço de ouro, mas também são únicas. Aquilo não é tiar, pois não, Sr. Danilo? Aquele linho que... Temos lá 2 tiares, mas estas tiares não foram as peças mais caras, mas tem outras que foram extremamente caras. E só que era peça de Zumba, que faz parte do património da região. Aquilo é o ADN de onde é que nós viemos. Quando lançar o livro no mercado, irão saber de onde é que nós viemos, e através das peças do linho que já cheguei, principalmente na zona rural, o povo rural. Acho que é conclusões mais ou menos concretas de onde é que nós viemos de Portugal continental. A sério, e viemos... A Madeira foi povoada, está bem? Sim, isso é um não foi colonizada. E diga-me lá, assim, segundo o seu estudo, viemos então de onde? Beira Baixa e alto alinhamento. E pensa isso por causa dos trajes? O que é que leva? Por causa das ferramentas? Porque nós, além de adquirir, comparar com aquelas que existem no continente, os nomes, os feitiços, tudo isso, e nós chegamos a uma conclusão, não é? E depois, obviamente, isto depois tem pano para muito, para o futuro,
quem quiser fazer investigações muito mais profundas, provavelmente já fica cujo registro que traz da nossa região. E assim no museu, Sr. Danilo, qual foi a peça que lhe custou mais a encontrar ou a adquirir? Tem um repasse, também é uma peça do Linho, que é a única peça que tem a data, é do português, é de 1918, 9 de 6 de 1918. Foi a única peça que estava lá registrada a data que ela foi feita. Ela estava numa parede de um bar e andei aos poucos e poucos até negociar a peça, que não vou dizer o preço. Sim. Essa peça custou-me imenso, mas já está lá, aqui no património único. O património histórico e cultural. Exatamente. Exato. Faz parte da história do povo. E a recolha de trajes? Bem, já ando nisso há 25 anos, a recolha de trajes. Por exemplo, eu tenho lá um traje que digo sempre, quando apresento o traje, esse traje é como se fosse uma filha minha que vai 18 anos a chegar à conclusão como é que o traje era de cima a baixo ou de baixo a cima. E a partir daí tenho um grande prazer, porque assim, não é só com um dado, com um registro posso fazer um traje. Tem que ter um mínimo dos registros de pessoas completamente distintas. Não tem que ter os registros de pessoas completamente distintas, é que dizer que aquele traje existiu. Que é de onde já agora, Sr. Danilo? Da lombada da Ponta de Sol, que antigamente era a lombada dos Esmeraldos, e curiosamente, tanto esse traje como o traje dos Quênios, que é o traje regional mais conhecido, toda a gente julga que era Ramacha, mas não, coitados. Era paupérrimos na altura. Esse dos trajes existe também na ilha de Tenerife, Canárias. Portanto, fui daqui para lá, navego de lá para cá. Fui da Madeira para lá, que fui gente da Madeira para Canárias, principalmente para Tenerife, para a plantação da cana-de-açúcar, levaram os seus usos e costumes e aquilo é um registro em que nós chegamos mais ou menos à conclusão, através da saga, que eles foram daquela zona da Ponta de Sol e Quênios. Ou seja, Portanto, para Canárias. e em termos de, neste caso, de utensílios, maioritariamente os utensílios que podemos encontrar, ou seja, façam um convite a quem nos está a ouvir para visitar o Museu Etnográfico, o que é que pode encontrar lá. Nós temos, não tem só a relação ao linho, tem a relação ao trigo, aos cereais, Ao cultivo, também temos as faltas, as enxadas, mas não tem ninguém para trabalhar. mas olha que a agricultura começa a ser cada vez mais uma opção, sabe? Tem noção. É um zumba diferente, até faz bem. Vamos ali à Regina, e a Regina com a atividade que tem, Até faz bem. Eu vou contar uma história bem simples. Eu tenho uma senhora, foi a senhora que vendeu mais material para o museu, tem 80, agora vai fazer 84 anos, e para falar que a senhora tem que ser no final do dia, quando ela regressa a casa, que ela passa o dia todo a trabalhar. Só para dizer que trabalhar na terra não mata, dá saúde. Dá saúde, exatamente. Dá saúde. Mas isso é autêntico. Mas tu posso falar em 84, como posso falar em 90. As pessoas se param e morrem. E ela passa o dia na terra, obviamente não trabalha como um jovem, mas trabalha, ainda tem suas cabrinhas que ainda criou cidade e vive sozinha, não é? Por falar em gado, sei hoje que vai para as tosquias, não é? Estou a fazer um pequeno filme de 15 minutos, 15, 20 minutos, do ciclo todo, uma recolha do ciclo todo, desde a tosquia, da lã, até ficar o tecido que eu tenho aqui, até ficar em tecido, que é para pôr no museu, e que eu posso explicar aos jovens, vai a muitas escolas, eu posso explicar, eles não compreendem. Portanto, uma imagem de 15 minutos, toda aquela passagem, para eles perceberem a mensagem que as pessoas tinham para fazer a sua própria roupa. Atenção, eu estou na fase da lã, e posteriormente também vou fazer do linho, mas o do linho é os instrumentos do linho. É muito mais complicado. Exatamente, também sei que nós, na altura, e por acaso descobri isto numa visita recente ao Corral, que vamos também lá estar brevemente, que plantava-se linho, como é lógico, e que as pessoas consumiam linhaça, que é agora uma semente que está muito em vogue e que toda a gente come sementes de linhaça, mas já antigamente se consumia essas sementes de linhaça, inclusive há gastronomia, há receitas que estão com as sementes de linhaça. Isto é uma informação, isto é uma coisa nova que eu descobri.
É assim, em relação à ameaça, eu ontem tive uma visita da senhora mais idosa que teve no museu com 95 anos e o marido dela com 92. Vêm mais os filhos fazer uma visita ao museu e esse senhor, até uns 10 anos atrás, bebia à vontade todos os dias 1 litro de aguardente de borra. Que ia buscar a venda velha. Bem, mas eu penso e considero daquilo tudo que essa família ainda se meia a linhaça que eu linho. Sim. E quase todas dizem que leva um chá de linhaça. Como vê, eu penso que o chá de linhaça é extremamente bom para o organismo. Porque para resistir tantos anos a beber tanta aguardente, então, na brincadeira, eu dizia até aos colegas lá da junta, se calhar, eu bebo mais aguardente do que muita gente água na vida. E não era poxa, era aguardente pura. Aqui sim não era ver que eu já começava a beber. Ainda estava quente. Estava morto. Olha, Sr. Danilo, para então concluirmos, que eu sei que vai para, então para as Tosquias. Proposto desse senhor, não comecem a rir, que não deseja a morte a ninguém. Não, mas está prometido, quando o senhor falecer, que eu tenho um par de botas de ir à missa, Meu que vai Deus. para um museu. Já estou à espera há 25 anos. Gargalhada total. Mas eu digo sempre, não tenho pressa que eu vou dar tempo. Mas obviamente que o dia vai falecer, não é? Mas está garantido, a família já deu Já deu aval. Porque é curioso que a bota é engraxada e o cano tem a mesma cor natural. Aquilo é um documento histórico. Portanto, aquelas botas é das coisas mais espetacular. É diferente das que ele já encontrou. É uma bota comum. O que é curioso, como é uma bota ter à missa, então é engraxada. Portanto, a parte do bico da bota é tudo preto. O cano tem a cor natural da pele do animal. Ok, muito bem, Sr. Danilo. Diga-me só então, antes de ir para as Tosquias. Não, para mim, a sério, eu adoro saber dessas histórias, é como estou a dizer. Para mim fazia só uma recolha de contos e lendas que existem por toda a ilha e da cultura, porque é esta a nossa cultura, não é? São as nossas raízes e que é importante sempre mostrar aos mais novos e também a quem nos visita o que é que nós temos, não é? Porque às vezes pensamos que os museus e galerias são direcionados para turistas. É errado. Acho que museus, galerias são direcionados para a comunidade, para os turistas, para os residentes e neste caso é sempre muito bom visitar um museu etnográfico, nunca o tinha feito e quando o fiz fiquei... Ainda fui com visita, que não falei. Pois não estava, já vi. É completamente distinto. Eu imagino. É uma visita de uma hora consigo. Já agora, quando estou a falar assim da gente do campo, ninguém imagina enciclopédias que eu encontrei, algumas já faleceram. Gente que sabe. Enciclopédias vivas. Lamentavelmente todas irão falecer. Só do glossário do Linho tem 19 páginas. Mas o Danilo faz essa recolha há 28 anos, é? Não, faço recolha há 25, do Linho há 4 anos e tal. Ok. A recolha profunda, porque isto tem a ver com a nossa história. Mas tem 19 páginas do glossário. Em meia parte, pelo menos 30% das palavras, nunca ouvi. Não? Já estou a registrar por causa que também, através do glossário, que nós conseguimos chegar a comparar com o Portugal continental. E muito provavelmente vai ter algumas palavras, alguns nomes que é mesmo aqui autóctones. Mas nomes de utensílios ou calão? Tudo. Desde o apanhar, todo aquele processo do linho tem os próprios. Por exemplo, até o tiar. O tiar é como um carro, cada peça do tiar tem o seu nome. Mas não é igual em toda a parte da ilha, pois os petais do tiar têm 3 ou 4 nomes distintos, mas existem todos na Madeira, está a compreender? Isso é qualquer coisa. E o Danilo, quando visitou então o continente, descobriu também que as peças tinham outro nome, é isso? Reparem bem, eu já andei, aqui na Madeira já fizemos à volta de 30 mil quilómetros. No continente foi muito menos, que eu não tenho tido apoios, mas o pouco que eu faço também tento comparar. E através do nome das peças, eu tenho uma peça lá no Salvendo o Tiar,
o nome dessa peça, que aqui na Madeira toda a gente diz que é pombinhas ou pombas, e há uma família na Madeira que diz que é andorinhas. E esse termo encontrei no levantamento do continente, numa zona em que lá também diz a mão pombinha, das Serras de Caramulo. De onde é que é aquela gente? Muito provavelmente vem daquela zona. Claro, exatamente. Daniel, diga-me só então aqui para irmos em processo de finalização desta entrevista, falou em apoios. A minha pergunta também tinha uma pergunta para esta entrevista relativa então ao Museu Etnográfico, que é como é que vocês autofinanciam-se, como é que funciona? Tem apoios da DRAC, do turismo, da Junta, da Câmara? Como é que consegue, neste caso, como é que consegue manter portas abertas do Museu Etnográfico? Nós somos 100% autónomos, nós trabalhamos para manter o museu, trabalhamos para manter o grupo, trabalhamos para pagar o meu ordenado e em termos de apoio, em termos da própria investigação, só tive até hoje único e exclusivamente do Inatel. Aliás, disse ontem, nos 80 anos dele. Nem DRAC, nem turismo, nem... Não. Quem é que é essa gente? Não. E em termos da parte do museu, porque eu tive assim, bastante, não fui muito grande, mas fui muito boa na altura, foi na altura que nós apostamos nos trás, fui da Câmara 7.500 euros. Da própria junta, ainda não comecei a massacrar a junta, portanto, somos vizinhos, estamos bem, somos bons colegas, bons amigos, mas nós temos outras atividades, o caso da Semana Europeia de Folclore, tenho 100% a certeza que a junta de freguesia vai nos ajudar. Pronto, há situações que nós precisamos muito mais do que outras. Sim. E eu posso ser amigo das pessoas, mas não gosto de andar por todos os dias. Também que ninguém me peça nada todos os dias. Exato. Sr. Danilo, então diga-me só, quem quiser então visitar o Museu Etnográfico pode o fazer de segunda a... Segunda a sexta, também ao fim de semana, a partir do momento que ficam bem comigo, também posso abrir as portas. Horário de funcionamento? Neste momento não estou lá, mas é geralmente das 10 ao meio-dia e meia e das 2 às 5. Muito bem, Sr. Danilo, tenho a agradecer pela sua disponibilidade. Sei que é um homem ocupado com o seu trabalho a nível de recolhas e de estudos etnográficos, neste caso. Mais uma vez, muito obrigada. Também agradeço da vossa parte o convite. E sei que está sendo um dia maravilhoso, está aqui rodeado de gente, de artesãos e de comerciantes também aqui da zona. Tem aqui uma vizinha, a Dona Cândida, já fez... Já vou falar com a Dona Cândida, que tem ali os cacheados. Que tem no museu. Foi a Dona Cândida. Passou pelas mãos, pá, de linha a linha, daquela senhora é um património, vejam. Ok, então, Sr. Danilo, muito obrigada. Até breve. Nós continuamos então com Apaixonando-se pelo Comércio, um programa